Olá, vamos lá, de capítulo 19, ponto 3. A gente mira no amor e acerta na solidão. Solidão 2, realidade. A solidão não se encontra, se faz. É da Margarita Duras essa frase. Aí já começa profundo, né? Quer dizer que a gente não encontra essa solidão dentro de nós, a gente faz ela. E aí a gente aprendeu no livro todo de que solidão não é algo ruim. Solidão é aquilo que nós fazemos conosco mesmo. Solidão é a companhia que nós damos para nós mesmos. Às vezes nós nos sentimos muito mal por estarmos sozinhos, mas porque somos más companhias. Vimos isso em capítulos anteriores. Nos cobramos demais, falamos com muita grosseria conosco mesmo, não gostamos de estar sozinhos, precisamos sempre estar recorrendo a outras pessoas e pedindo a outros que façam sentido na nossa vida, né? Então, o que se faz com essa solidão, né? Solidão não se encontra, se faz. Vamos lá. A palavra solidão vem de termos latinos solos, solitudo, solitários, que indicam aquele que está isolado. Uma vez que somos seres de linguagem, seres sociais e pensantes, no entanto, jamais estamos verdadeiramente sozinhos, já que estamos sempre com a gente mesmo. Estamos sempre com a gente mesmo, né? Tem sempre a nossa voz dentro da nossa cabeça. A gente está sempre rodeado de nós mesmos, né? Quem nunca... Lacan afirma que o inconsciente se estrutura como linguagem, o que pode nos levar a entender que o dispositivo da linguagem se instala como um outro em nós. Quem nunca foi invadido de repente por um pensamento que pareceu não ter sido pensado por si, mesmo sabendo que foi? Ou sentiu uma dor no corpo sem saber se essa dor de fato existia ou se teria sido de algum modo fabricada pelos pensamentos? Há pensamento sem palavra? E haveria como pararmos de pensar? Enquanto você lê esse livro, está em silêncio nos pensamentos ou está tagarelando consigo? Costumamos inclusive falar sozinhos. Evitamos fazê-lo em público, é verdade, mas fazemos isso o tempo todo. Abrimos os olhos ao acordar pela manhã e nossa tagarelice interna já começa. Que dia é hoje? Hoje eu preciso pagar tal conta, trocar as roupas de cama, apresentar um trabalho para o meu chefe. Amanhã é sábado, que maravilha, que preguiça de hoje. E assim a gente segue. Você pode pensar, tagarelar consigo mesmo, que ao dormir essa falação cessa. Porém, isso não é verdade. Ao dormir, continuamos inventando sonhos e fazendo maluquices acontecerem em nossa cabeça. Não apenas falamos as coisas que precisamos fazer na nossa língua, mas às vezes sonhamos até que falamos línguas desconhecidas. Podemos sonhar que somos crianças quando já somos adultos, ou ressuscitar pessoas mortas, numa falação e invencionice bem louca, que não é feita por ninguém além de nós mesmos. Isso é muito interessante de falar para quem não entende muito de inconsciente. O sonho é isso que vem, né? Que é o inconsciente a céu aberto, que a gente diz. Quando nós estamos sonhando, o inconsciente está lá se mostrando sozinho. E é legal para vocês entenderem como o significado, o afeto, lembra? É tudo aquilo que afeta. Afeto são todas as sensações que temos, boas ou más. A gente costuma trazer afeto para o campo do amor, mas não, afeto é tudo que afeta um sujeito, um ser. Esses afetos são soltos dos significantes. E isso é muito interessante, muito fácil de notar nos sonhos. Porque no sonho, por exemplo, a gente tem uma coisa, por exemplo, que é assim: eu sei que era minha irmã, mas não era ela. Era outra pessoa, tinha o rosto de outra pessoa, mas eu sabia que ela era minha irmã. Eu estava numa casa que parecia a casa da minha avó da infância, mas não tinha nada a ver com a casa da minha avó da infância, porque também era um mercado e também era um hospital. Os sonhos é assim, as coisas podem ser uma coisa e também outra. E é assim que as coisas funcionam no inconsciente. Então, por isso que psicanaliticamente, todas essas abordagens que nós vemos por aí de trazer o inconsciente, acesso direto, trazer ele, o inconsciente não faz sentido. As coisas que estão lá, elas vêm deslocadas. Elas, quando chegam lá, elas se separam. O significado, o que é a coisa, o nome da coisa, a imagem da coisa, a sensação da coisa, o cheiro da coisa, a memória da coisa. É tudo separado no inconsciente. E uma coisa gruda na outra, gruda na outra, gruda na outra e aparece no nosso sonho. Por isso que os sonhos não fazem sentido. Porque eles estão todos desassociados. O que é o nome, o que é a palavra, o que é o som, o que é a sensação, o que é o cheiro. Gente, é muito interessante isso, para entender o inconsciente. Ou seja, a gente não para. E a gente se estranha. Em termos psicanalíticos, podemos dizer que o inconsciente é um trabalhador incansável. Uma espécie de workaholic que jamais se exaure.
Vale dizer que essa vozinha que fica tagarelando com a gente na nossa cabeça e que na neurose sabemos que somos nós mesmos, diferentemente das psicoses, em que a pessoa escuta essa voz como se viesse de fora, é o que Freud chamou de super-eu, como já falamos no capítulo 7. Lembra? Já falamos também da psicose, dos psicóticos, que são os tidos como loucos. Essa voz para eles que a gente tem dentro da nossa cabeça, que nós sabemos, que é a nossa consciência, que são as nossas conjecturações dentro de nós, conosco mesmo, eles têm essa voz como vinda de fora. Eles dizem, alguém me mandou matar, alguém está me perseguindo, alguém me mandou fazer isso. São essas vozes que eles veem como se fosse algo real, como se fosse um sujeito real vindo de fora. Mas nós somos neuróticos, então essa voz está dentro da nossa cabeça. Essa voz é o superego, que Freud chamou. A super-eu, aquele que dá as ordens, que dá as regras, que media o que está certo, o que é justo, o que não está. É aquele que nós já expliquei um pouquinho, o grande outro. Aquele que está relacionado ao grande outro, ele não é. Mas são as regras. É aquele que fica te pontuando ali na sua cabeça o que você tem que fazer, o que você deveria, como você fez, por que você fez. Basicamente, não todo isso, mas basicamente isso. Nosso sofrimento costuma se dar quando nessa falação nos agredimos, nos tratamos mal, nos mal amamos. Nessa condição, autoexigências podem se tornar desmedidas. Autodepreciações nos invadem e ficamos chateados, ansiosos, tristes e às vezes melancólicos e depressivos. Se a solidão costuma ser um problema, não é porque ficamos sozinhos de fato, mas sim porque podemos ficar mal acompanhados por nós mesmos. Olha, eu dei spoiler do caminho, né? Achei do capítulo. Achei que eram de capítulos anteriores, mas ela fala de novo aqui. Quer dizer, né? Às vezes a gente tem tanto pavor de estar sozinho porque a gente está mal acompanhado. Eu não sei se vocês são assim também, mas durante o começo da minha análise, lá nos primeiros anos, eu fui percebendo que eu era muito grosseira comigo, muito estúpida comigo, de um jeito que eu não era com os outros. Por exemplo, se eu deixava algo cair, eu falava, que lone, hein? Terrível, meu Deus, não consegue segurar nada, sabe? Nossa, mas é burra, meu Deus, como é estúpida. Eu fazia essas coisas comigo mesma. E aí eu refleti e cheguei a essa conclusão e pensei que eu não faço isso com os outros. Eu não falaria assim com uma pessoa que eu amo, eu não falaria assim com um familiar meu, com um amigo meu que deixasse cair alguma coisa. Eu não acho que essa pessoa é burra só porque ela deixou isso cair. Por que eu falo assim comigo mesma? E não é só isso, né? A gente fica dentro da cabeça se medindo o tempo todo e se criticando o tempo todo. E é muito difícil criar e construir alguma coisa a partir de um lugar de super autocrítica, depreciação e assim, completa... Se mal amar mesmo, se mal amar. Como você amaria uma outra pessoa? Você falaria assim com o seu par? Você falaria assim com o seu cônjuge? Você falaria assim com a pessoa que você ama? Como é que você fala com você mesmo? Como você está se amando aí de dentro de você para dentro de você? Nosso sofrimento... Aqui. Temos medo da solidão. Escutamos que a pessoa que foi malvada a vida toda ficará sozinha na velhice. Que criança que não sabe brincar fica sozinha. Aliás, o castigo de criança que não sabe brincar é ficar sozinha. Aliás, o castigo de criança mal educada costuma ser ficar sozinha. A pessoa que não tem a parceria amorosa é chamada de sozinha. E existe um esforço para encontrar um par para ela. Amigos e amigas ficam procurando candidatos. Mesmo que tenha família, amigos, filhos, etc. Quer dizer, ela não está sozinha, ela tem amigos, famílias, filhos, mas se ela não tem um par amoroso, ela está sozinha. É uma pessoa solitária. A solidão é uma palavra pesada, uma palavra com cheiro de maldição. Se nos atentamos aos medos das pessoas, não só na clínica, não só na clínica, mas também em nossos círculos de amizades, com frequência encontraremos muitas falando que têm medo de ficar sozinhas. Vemos que o problema não é, então, ficarmos verdadeiramente sozinhos, mas a dificuldade que muitas vezes pode vir de sermos acompanhados por nós mesmos. Em seu clássico livro, Escrever, Marguerite Duras escreve assim: a solidão não se encontra, se faz. A solidão se faz sozinha. Eu a fiz, porque decidi que era ali que deveria estar sozinha, que ficaria sozinha para escrever livros. É interessante pensar nessa perspectiva da solidão, não como uma condição passiva, em que se é deixado pelo outro, como se não pudéssemos fazer nada diante disso, como se fôssemos mero objeto. Fazer a solidão é se colocar em um modo ativo diante dela. Entretanto, ainda há uma outra camada aqui que acho necessário destacar.
Solidão não é o mesmo que isolamento. O psicanalista francês Philippe Lassagne afirma... Vamos falar aqui do Philippe Lassagne. Desculpa, a gente foi mais forte que eu. Afirma que se isolar é evitar a solidão. Oi? Se isolar é evitar a solidão? Explica pra gente, Philippe Lassagne. No isolamento, sim, em vez de estar no campo do 2, estamos no campo do 1. Não como na paixão, fazendo um com o outro, é claro, mas na tentativa de excluir algum mal-estar que possa advir do encontro com o outro. Ah, tá. Miramos no amor e acertamos na solidão, porque no amor encontramos sempre algum desencontro, ao vermos que o outro não é o nosso reflexo. Essa solidão, da qual pode-se não recuar no amor, é uma solidão necessária para o exercício do amor. Essa solidão a qual me refiro é então resto do amor, resíduo de nosso quase encontro com o outro. Quer dizer, vamos voltar aqui para o Lassagne. Não é como na paixão que a gente faz um com o outro, que a gente quer se livrar da nossa solidão tendo um outro constantemente ali e sentindo o quanto é delicioso estar com ele. Não é assim. Esse se excluir, esse mal-estar que pode advir do encontro com o outro, quer dizer, é isso de estar, como que ele traz? A solidão. Solidão não é o mesmo que isolamento. Solidão é isso que a Margarita Duras falou. Não é passivo, eu me faço ficar só, eu busco um encontro comigo mesma, eu busco um tempo de solidão, ficar sozinha para escrever livros. Você pode buscar um tempo de solidão para caminhar, você pode buscar um tempo de solidão para fazer o seu exercício, para pintar, para fazer artesanatos, para fazer as suas coisas, para só sentar e observar, o seu tempo de solidão para assistir uma TV. Você pode escolher o seu tempo de solidão, fazer isso acontecer. Agora, o isolamento é diferente. O isolamento é quando você se isola porque você não quer ver ninguém. Quando você se isola para não arriscar ver e ter que interagir com alguém. Não foi uma coisa ativa no sentido de eu vou fazer alguma coisa nesse tempo sozinho. É um tempo sozinho para fugir de outras pessoas. Para evitar outras pessoas no sentido de que elas vão te fazer mal. Não que elas vão te roubar um tempo sozinho com você mesma, que você ia fazer alguma coisa. Ou não. Podia ser produtivo mesmo sem fazer nada, né? Não precisa sempre fazer alguma coisa para ser produtivo. Mas tá, esse tempo, não. É uma pessoa que está fugindo dos outros. Que a pessoa rouba ela de estar sozinha porque ela não quer encontrar os outros. Ela se põe sozinha porque não quer encontrar os outros. Pelo mal-estar de estar com os outros. Isso é isolamento. Essa solidão a qual me refiro é então o resto do amor, resíduo de nosso quase encontro com o outro. É isso, né? A gente vai com tudo no amor, encontra a paixão, quer ser um com o outro, essa paixão quebra, a gente descobre que o outro não é a nossa fantasia, não veste a fantasia que a gente costurou para ele, a gente descobre que ele não é o nosso espelho, não é igual a gente, algo da paixão fura, pode nascer esse amor ou não, conforme a gente viu no outro capítulo. Se nascer esse amor já nasce com esse resto, com esse quase encontro. Eu fui quase um só sujeito com essa pessoa, mas não dá para ser um só sujeito com o outro. Então é esse resto, é isso de mim que fica no encontro com o outro. É isso que o amor nos liga ao outro de alguma forma, mas quando eu encontro essa solidão, que é esse resto que fica depois de tentar ter sido um com o outro, é dessa que ela está falando, né? No entanto, há quem viva essa solidão como desamparo, com um imenso mal-estar, e que assim recue dela, não podendo vivê-la bem. Por consequência, essas pessoas tendem a excluir o outro, a não ficar na paixão e muito menos no amor, na tentativa de se defender do encontro com a solidão que advém do amor. Sabe aquelas pessoas que fogem do amor, que sempre dão uma desculpa para não dar certo, que fantasiam com pessoas super difíceis, pessoas perfeitas que é impossível de encontrar, já como um jeito de, sem querer, querendo ficar sozinho, né? No isolamento, então, o sujeito manda o outro embora. Às vezes de modo mais sutil, às vezes de modo mais escrachado, às vezes montando fileiras intermináveis de pessoas que mandam embora, ainda que possa não reconhecer que faz isso. A pessoa não percebe que ela está expulsando as outras ao redor dela, mas algo nela está fazendo isso, né? Uma pessoa pode se tornar insuportável sem perceber e depois se queixar que o outro nunca fica, que sempre vai embora. Sim, ela está expulsando os outros, ela está insuportável e aí se queixa que as pessoas saem de perto dela. Essa pessoa se faz ficar sozinha. Outros não se envolvem ou, quando percebem que estão se envolvendo, dão no pé. A pessoa nem se envolve, né? Fica só de relações superficiais com as outras. Ou quando percebem que começa a se envolver,
some, desaparece, faz o ghost, como a gente diz, dá no pé, sumiço, chá de sumiço, para não se envolver, né? Talvez muito do que se tem chamado de ghosting, que é isso dar o fantasma no outro, né? Quando um casal começa a se formar e de repente um deles desaparece completamente, sem nenhuma briga, mal-estar, compartilhando a explicação sobre o sumiço. Nos dias de hoje, tem a relação com esses isolamentos. Então é isso. Talvez quando a pessoa faça isso, dá o ghost na outra, sem briga, sem nada. Isso é muito difícil, aparece muito na clínica, porque para quem levou o ghost, para quem foi o outro de que o par, né, desapareceu, é muito difícil de entender. Não houve briga, não houve o que eu fiz. Essa pessoa fica repetidamente se perguntando o que ela fez. E aí, pode estar aqui a resposta. Talvez ela não fez nada mesmo, a coisa só começou a ficar séria demais e esse outro, buscando isolamento, fugiu. Com frequência, um dos integrantes do par, diante do enigma do sumiço do outro, ou mesmo o afastamento do outro, ali onde se pensava que as coisas estavam indo muito bem para o laço se estreitar, acha que o que viveu não tocou o possível parceiro, quanto foi o contrário. Podemos fugir justamente de onde nos sentimos tocados em demasia. Pode ser que esse outro que foi abandonado nesse sumiço pensa que não estava tão sério para o outro como estava para ele, pensa que o outro não estava sentindo tanto quanto ele estava, não estava tão apaixonado quanto ele estava, mas pode ser o contrário. Pode ser exatamente que essa pessoa se envolveu tanto que tocou ela em um lugar tão profundo que ela não bancou isso, que ela decidiu sumir. Amar é um exercício trabalhoso. Nem todos estão dispostos a isso. Outro aspecto a se considerar no campo do 2, da solidão, é o da famigerada autossuficiência, que o mercado tanto nos tem vendido. Agora todo mundo pode comprar as próprias flores, ser feliz sozinho, ir pra balada sozinho, ir pro cinema sozinho. O mercado está vendendo isso, né? Trata-se de um pressuposto de que poderíamos viver sozinhos, já que os objetos necessários para a vida podem ser comprados, preferencialmente online, onde não precisamos falar com ninguém e nem sequer sair de casa. Ou baixados pela internet. Recentemente, uma aluna me contou ter viajado para uma cidade do interior. Enquanto estava lá, o marido a levou de carro a um lugar onde ela gostaria de passear, e ele não. E o combinado era que ela voltaria de Uber. Ao tentar fazer o pedido de um carro para buscá-la, descobriu que não havia motoristas na cidade. Só aí se deu conta de que não sabia nem sequer onde estava. Diferentemente de João, do conto dos irmãos Grimm, João e Maria, que fazia seu caminho prestando bastante atenção para saber por onde voltar, afinal, o outro pode sempre nos desamparar, né? É verdade, João fazia o caminho porque afinal o outro pode sempre nos desamparar, né? Então é bom a gente ir fazendo o nosso caminho, percebendo onde nós estamos de tempo em tempo, né? Me lembrei daquela citação que ela tem no começo, né? Foi no começo? É nesse livro? Eu acho que sim. Amar intensamente, amar profundamente, mas volta e meia perceber se ainda dá pé. É de alguma poeta que ela falou, a Ana Su, que mencionou isso. Mas de volta e meia perceber se ainda dá pé, né? Porque a gente nunca sabe quando o outro vai nos desamparar, né? Vivemos como se a tecnologia pudesse estar sempre ali e não nos deixando saber quão desamparáveis somos. Felizmente, a moça tinha um celular funcionando, com o telefone do marido salvo, porque se precisasse saber o número de cabeça, talvez a situação se complicasse. Eu não sei o número de ninguém de cabeça. E resolveu o seu problema, pedindo que o marido a buscasse. Além de poder rir com ele da ingenuidade que vivemos nesse mundo, onde contamos com excesso de tecnologia. Há um empuxo em nossa sociedade, então, para nos colocarmos nessa posição de independência, de autossuficiência do outro, que oculta o quanto ficamos dependentes dos nossos gadgets, contentores de todas as nossas informações, conhecedores dos nossos dados e segredos, quase um inconsciente contemporâneo. Porém, é uma imensa falácia essa de que podemos viver tão independentemente assim. Uma das lições mais importantes que aprendemos com a pandemia, ou seria melhor que tivéssemos aprendido, é o quanto dependentes somos uns dos outros. Não há exatamente um dentro e um fora, não apenas no campo da nossa constituição psíquica, mas no mundo. Na pandemia, vimos que não importa o quanto uma pessoa obedeça as restrições de encontros presenciais, não importa o quanto ela se distancie fisicamente dos outros para garantir que não se infecte pelo vírus da Covid-19, não dá para sair do mundo. Quantas pessoas ficaram sozinhas em casa, fisicamente isoladas,
Destaco fisicamente porque psiquicamente não fomos obrigados a ficar isolados, podendo encontrar as pessoas de maneira virtual. E encontramos, né? Inclusive estamos colhendo os frutos até hoje. Quantas lives, quantos cursos online, quantas coisas se fizeram depois da pandemia, né? Coisas que antes eram só presenciais, a gente continua fazendo online, né? E ainda assim se contaminaram. Em algum momento precisamos jogar o lixo fora, ir ao mercado ou receber as compras de casa. Não há como sair do mundo. Um dos grandes problemas mundiais é o que fazer com o nosso lixo. Produzimos mais de 1 bilhão de toneladas de lixo no mundo e essa quantidade aumenta a cada ano, de forma assustadora. Quando jogamos algo fora, o que significa? Aliás, diga-se de passagem, essa é a grande pergunta que fazemos em uma análise. Onde está o fora em nós? Se não em um lugar, em nós também, né? Onde está o fora no mundo? Para onde esse lixo vai? Não tem fora no mundo. Não tem jogar fora. Esse lixo pode sair da sua frente, mas em algum lugar no planeta ele não desaparece. E aí, psiquicamente, onde está o fora em nós? O que é dentro, o que é fora? O que somos nós, o que é fora? O fora também é um lugar em nós, né? Dependemos radicalmente uns dos outros. Muito mais do que gostaríamos de depender, ou mesmo de saber que dependemos. As diferenças entre dentro e fora não são tão evidentes como supomos. Ao falar sobre o conceito de super-eu, vimos, inclusive, o quanto internalizamos o que é dito pelo outro, pelo grande outro, para o bem e para o mal. Então, viver em um mundo que nos convida a existir de modo tão independente, autônomo, também não é sem consequência. Imperativos, vivam o amor e seja independente, imperativos como vivam o amor e seja independente. Como ser independente amando. Se o amor... Peraí, a entonação tá toda errada aqui. Desculpa, gente. Desculpa. Vamos de novo. Então, viver em um mundo que nos convida a existir de modo independente, autônomo, também não é sem consequência. Convivemos, então, com ao menos 2 imperativos, mas tem muito mais, não são só 2, não. Vivam um amor, te obrigando a viver um amor, ou a pessoa só é boa o suficiente se ela viver um amor, ou ela só é interessante se ela já viveu um amor, né? A vida só faz sentido se já viveu um amor, não tem nada mais triste pro olhar das pessoas ao redor se a gente nunca viveu um amor. Todo mundo se pergunta quem já viveu, né? Aquela pessoa que a gente sabe que nunca namorou, que nunca teve ninguém, nossa, é um imperativo realmente dos dias de hoje, né? Vivam um amor, tantos doramas, tantos filmes românticos, tantas essas coisas. E aí também temos outro imperativo, seja independente. E aí tem o nosso aqui, superego, fazendo a gente ouvir esses imperativos do grande outro. Como viver um amor e ser independente ao mesmo tempo. Como ser independente amando? Se no amor entregamos nossa fragilidade ao outro. Impossível. Vemos então que jamais ficamos sozinhos de fato, pois estamos entranhados do outro. A gente nunca fica sozinho de fato, né? Todos esses imperativos, todas essas falácias, a gente está sempre pensando nisso. Isso está nos movimentando pela vida, a gente está sempre se regulando. Eu estou no caminho certo, eu estou na idade certa. A gente está sempre se comparando. Como estão as pessoas ao redor de mim, como estão as coisas ao redor de mim, o que elas estão fazendo, o que elas estão vivendo. Viver sozinha, ser feliz independente sozinho, ou ter um amor, viver um amor, ser... romântico, como é que é o nome do romântico agora nos dias de hoje? É ser emocionado ou ser orgulhoso. As pessoas correm mais atrás dos orgulhosos, mas os orgulhosos não vivem nada, porque se você for difícil a ponto de não viver nada, você pode ter gente correndo atrás de você, mas você não está vivendo amores. E aí as pessoas que vivem amores são emocionadas e sofrem porque estão sofrendo emoções. Então a gente tá tudo menos sozinho. A gente tá pelo menos sempre com a gente mesmo. Sozinho não dá pra ficar, né? Sozinho é o fim, é a morte. E aí a gente tá entranhado desse grande outro que tá nos dizendo o tempo todo como ser, ter que ser, que tá aqui dentro da nossa cabeça também, né? Às vezes a gente tem que dar uma relaxada nele, às vezes a gente tem que buscar saídas. Por isso que a análise é pessoal e intransferível. E é sempre bom procurar. Bom, esse foi o capítulo 19. Agora, capítulo 20. O amor é um bem bolado de paixão e solidão. Já já eu gravo
e subo aqui pra vocês, gente. Muito bom. Fico muito feliz com cada comentário e com cada pessoa que me procura no Instagram e me fala coisas lindas. Nossa, faz tudo valer a pena. É muito gostoso ter com quem compartilhar as coisas que a gente ama e ter com quem falar de amor, né? Muito obrigada, gente, pela audiência de todo mundo. Até o próximo.